Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje como é que funciona dentro do Trinity o módulo de transações, tá? Vou tentar conceituar aqui de forma gráfica primeiro, porque aí eu acredito que dessa forma fica mais claro para vocês depois compreender como que isso se dá dentro do Trinity, tá? Então eu vou abrir aqui primeiro, criar uma caixinha cadê? Aqui, de contas a pagar, tá? Então, contas a pagar. E vou criar uma outra caixinha de contas a receber. Então, o financeiro, ele acontece a partir dessas duas origens, né? Contas a pagar, como o próprio nome diz, que são contas que eu tenho para pagar. E contas a receber, contas que eu tenho para receber, que é R, né? Só que acontece o seguinte, aqui imagina um banco de dados de tudo que eu tenho para pagar, que eu já paguei, então ele tem os status aqui, né? Aqui tem dois status, status em aberto ou status quitado, tá? Não vou escrever isso aqui, vou até escrever, vai, aberto, e tem o status, né? O status de quitado. Então, depois que... E esse quitado significa fazer a baixa. Só que quando eu faço a baixa, ele tem que alimentar uma terceira fonte, né? Que é o meu portador. Lembra do cadastro de portador que eu mostrei para vocês no módulo de contas a receber e contas a pagar? Então é isso. Toda vez que eu faço uma baixa de contas a receber ou uma baixa de contas a pagar, né? Baixa aqui ou baixa aqui, o sistema faz uma operação dentro do portador. Quem é o portador? O portador pode ser o caixinha da empresa, pode ser o Banco do Brasil, pode ser o Itaú, pode ser o Sicredi, Sicoob, o Cora, o Osas. Qualquer um desses bancos podem ser o portador. Quando eu faço uma baixa de contas a pagar, o sistema ele tem que fazer o quê? Ele tem que diminuir o meu saldo desse portador. Quando eu faço uma baixa de contas a receber, ele tem que somar no meu portador, tá? Então eu faço uma baixa para o Itaú, vamos supor que meu saldo aqui seja de R$100, eu faço uma baixa de contas a receber de mais 100, meu saldo vai ficar 200. Eu faço um pagamento de 100, meu saldo volta a ficar 100, entende? Então o portador vai receber o impacto algoritmo aqui, né? O impacto aritmético de mais ou de menos, dependendo do tipo da baixa que eu faço aqui, beleza? Esse portador que a gente está movimentando aqui dentro do Trinity, essa rotina de olhar aqui o extrato, né? Tudo que foi baixado, tudo que entrou aqui, tudo que saiu, nós chamamos dentro do Trinity de transações, tá? Então aqui, ó, eu vou chamar isso aqui, ó, de transações dentro do sistema, tá? Porque as transações, elas podem ser de qualquer banco, ela pode ser do Itaú, do Asas, do Bradesco, de qualquer banco, tá bom? Ali eu vou ter todas as movimentações. E essas movimentações, aqui, ela pode ser oriundas do contas a pagar e contas a receber, mas eu também posso ter lançamentos diretos, movimentação manual aqui. Manual, tá? E aqui eu vou inverter essa seta, porque é ao contrário. Então aqui, ó, daqui para cá. Então eu faço uma movimentação manual que também vai influenciar aqui no meu portador, tá? Então isso aqui tudo eu chamo de transações, beleza? É essa a lógica que eu queria trazer aqui para vocês compreenderem. E agora vamos ver isso dentro do Trinity. Então entrando aqui para dentro do Trinity, eu vou entrar dentro do financeiro e dentro do módulo transações. Aqui é importante o conceito de plano de contas, porque vocês vão ver os lançamentos aqui em formato de extrato, é
é o módulo transações. Aqui a página do módulo de transações, ele vai trazer esse cabeçalho aqui, que é para eu filtrar as movimentações a partir de qual período. Então eu posso colocar aqui desde o dia 1/11 a 30/11, o tipo de transação que eu quero trazer, se eu quero trazer todas as que foram já consolidadas ou todas as que não foram consolidadas. Consolidadas são aquelas que eu concilio, que eu valido, que está batendo com o meu extrato bancário, tá? E as não consolidadas são que eu já fiz o lançamento, mas ainda eu não verifiquei, não fiz a conciliação com o meu extrato. Ou todas as transações. Aqui eu consigo pesquisar, clicar no botão pesquisar, então ele vai pesquisar esse período aqui. O saldo inicial, se eu quero que ele traga a partir do dia anterior. Então, se o meu período é 1/11 aqui, ele vai trazer o saldo anterior do dia 31 de outubro, tá? Se eu deixar zerado, ele não vai colocar saldo anterior. Então, eu sempre gosto de deixar aqui, mostrar transferências. Então, se eu quero que ele mostre as transferências, os lançamentos de transferências, ou seja, lançamento que eu transfiro de um banco para o outro, do Bradesco para o C6, do C6 para o Bradesco e assim por diante, tá? E aqui os valores, se eu quero mostrar apenas os valores de crédito ou somente os de débito, ou todos, tá? Quando eu clico no botão pesquisar, então aqui ele não trouxe nada porque eu não marquei nenhum banco aqui. Então vou marcar aqui um banco, por exemplo, Bradesco. Vou clicar aqui em pesquisar, o sistema vai trazer todos os lançamentos aqui do Bradesco dentro desse período, do 1/11 a 30/11, tá? Eu fiz uma movimentação aqui fictícia, como se fosse um lançamento de pessoa física, para vocês entenderem. Se eu quiser que eu traga dos dois bancos consolidado, basta eu marcar as duas opções, dar um pesquisar, ele vai trazer então agora a movimentação considerando os dois bancos dia a dia, como se fosse um extrato bancário, tá? Ele vai trazer. Poderia ter até o caixinha aqui da empresa como opção. Aqui são os portadores que eu vou marcar, que são todos os portadores que tiveram movimentações no período, tá? Eu posso exportar esse extrato para o Excel, clicando no botão exportar aqui, ele vai já gerar para mim, vai perguntar onde você quer e vai gerar no formato em Excel. Que mais? Aqui eu posso diminuir essa parte de filtro, voltar, e aqui também eu posso diminuir o menu, ficar a tela inteira do extrato aqui para poder ter uma visão mais global, tá? E aqui vocês vão ver que eu tenho algumas ações que eu posso fazer. Eu posso incluir uma movimentação manual aqui. Eu posso excluir essa movimentação. Eu posso marcar. Todos que eu marcar quadradinho aqui, eu marquei esse, esse e esse. Se eu marcar essa opção aqui, ele vai consolidar. Ó, tá vendo que aqui estava pretinho igual este daqui de baixo, né? Quando eu marquei isso aqui, ele marcou consolidado aqui, que significa que esses dados estão corretos, não podem mais ser alterados. Então eles não vão poder mais ser excluídos, nem alterados lá se a origem deles vieram do contas a receber ou do contas a pagar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse também consolidar esses aqui, ó. Marco quais que eu quero consolidar e marco essa opção laranjinha, ele consolida. Conciliei todos esses campos, todos esses lançamentos dessa data. Significa que isso aqui já está certinho, tá? Eu também poderia consolidar de forma individual, um por um. Eu venho aqui só clicando aqui nesse tiquezinho, ele marcou só esse está certo, esse está certo. Então imagina que eu estou conferindo no extrato, teve essa entrada de dinheiro, então eu vou marcar aqui. Teve essa saída de dinheiro, então eu vou marcar aqui, tá bom? O sistema permite também que eu faça alterações. Então, por exemplo, se eu preciso, enquanto ele não está consolidado, eu preciso fazer uma alteração, eu posso clicar aqui, por exemplo, nesse lançamento aqui, e faço a alteração. Posso alterar o portador, posso alterar o valor, posso alterar a descrição, o histórico, e salvo novamente, ele vai atualizar esse lançamento, tá bom? Caso esse lançamento tenha vindo de um contas a pagar,
Por exemplo, deixa eu ver se tem algum... Aqui, ó, por exemplo, tem esse pagamento aqui da Netflix que veio de um contas a pagar. Se eu clicar no link aqui, ele não vai abrir a transação, ele vai abrir o contas a pagar, que está quitado, e eu vou ter que fazer a alteração aqui. É lógico que ele não vai deixar eu fazer uma alteração num título, ele nem habilita aqui o botão salvar, tá vendo? Num título que já está quitado. Então, o que eu tenho que fazer? Vir em baixas aqui, excluir essa baixa, né? Não sei se vocês lembram como é que faz. Vem aqui, ó, a lista de baixas, excluir a baixa. O título vai ficar em aberto novamente, aí eu baixo da maneira correta que for o lançamento, tá bom? Mas ele deixa excluir, tá? Caso eu queira excluir esse lançamento, então aqui, ó, se eu clico aqui no Netflix, eu posso, ele vai abrir o título de contas a pagar aqui, Netflix. Se eu clicar aqui na opção excluir, ele exclui esse título e já atualiza o saldo lá. Com esse 55,90 ele vai recalcular, né? E vai colocar o saldo certo, desconsiderando esse 55,90 a débito, tá? Então, isso é possível no sistema. Vou mostrar aqui como é que você inclui. Então, você pode incluir uma transação, um lançamento de, por exemplo, uma despesa bancária, vamos dizer assim, eu vou colocar um número de título qualquer, colocar R$15, qual o banco, qual o portador que você quer impactar, vamos supor que seja o Bradesco, que tipo de plano de conta, vou colocar aqui, ó, despesa bancária. No histórico, vou colocar aqui sexta TED, vamos dizer assim, tarifa TED, por exemplo. E aí eu posso colocar uma descrição. Quando eu salvo, vou colocar aqui no dia 20/11, eu salvo isso, o sistema já vai fazer o lançamento aqui embaixo. Cadê do dia 20? Ó, tarifa TED. Lançou lá o valor, que é R$15 que eu lancei, e vai já debitar esse valor daqui do sistema, tá? Então, eu posso também voltar aqui, eu quero excluir esse lançamento aqui, basta eu marcar aqui essa opção. Vou só mostrar aqui, eu quero alterar o valor, vou mostrar aqui, ó, primeiro alterando o valor, vou colocar aqui, ó, 25 ao invés de 15, só salvar de novo, ele já atualiza aqui, já atualiza o saldo, tá? Eu quero excluir, clico nele aqui, ou clico nele não, clico no quadradinho aqui, venho na opção aqui em cima de excluir, e ele vai já sumir com esse lançamento e já vai atualizar o valor também de novo, tá? Um outro tipo de lançamento que eu posso fazer, ó, quando eu cliquei em inclusão aqui, eu esqueci de mostrar. Como era uma tarifa TED, o tipo é despesa. Se fosse uma receita, eu teria que colocar receita aqui, aí o valor fica azul, ó. Despesa fica vermelha, receita ele fica azul. Aí eu lanço o valor de receita, por exemplo, R$100 aqui, posso lançar no banco que eu quiser, vou lançar no Bradesco aqui, plano de contas aí tem que ser uma conta de receita, vou pegar aqui, ó, troco recebido, o sistema ele já filtra, quando eu coloco receita ele só traz contas de receita, quando eu ponho despesa ele só traz conta de despesa, tá? O histórico, vamos colocar aqui que é venda, é um valor de venda de produto, o saldo, quando eu clico em salvar, aqui ele deu uma informação que o número do título é obrigatório, eu não coloquei, então aqui eu colocaria o número da nota, ou um número que me lembre, depois que eu possa fazer pesquisa, e aí esse crédito entra aqui, ó, R$100 entrou de crédito aqui, venda de produto, tá? Quero excluir esse lançamento, a mesma coisa, marco essa opção aqui, subindo aqui no sistema, clico na lixeirinha, ele vai excluir aquele valor, como eu poderia alterar se eu quisesse também esse valor, tá bom? E uma terceira opção que tem aqui na parte de inclusão de transações é a transferência. Então, para que você não tenha que fazer um lançamento a débito de um banco e a crédito de outro, você pode utilizar aqui a opção transferência, joga o valor que você quer transferir, de que banco para que banco você quer transferir. Então, por exemplo, eu quero transferir do banco C6 para o banco Bradesco o valor de... Aí eu vou colocar aqui que eu fiz um Pix, no histórico um Pix, né, de um banco para o outro. Oh, caramba. Pix, isso.
E aqui eu dou um salvar, pronto, o sistema já vai fazer o lançamento. O que, que ele faz? Ele já faz o débito do C6, aqui ó, a saída do C6, e já faz o crédito no Bradesco do mesmo valor, tá vendo? Então quando eu filtrar aqui, ele está puxando os dois bancos consolidados, né? Meu saldo não altera, porque só debitou R$100 de um banco e entrou no outro, mas ele altera se eu puxar somente as contas do Bradesco. Então agora, se eu pesquisar o Bradesco, que estava 29 centavos, se eu der um pesquisar agora, ele vai... Eu tenho que sair fora aqui. Deixa eu só fechar aqui, entrar num outro módulo aqui, cheques. Pronto. Vou voltar aqui para transações, só para ele atualizar a tela, tá? Então aqui ó, R$100 a mais e aqui R$100 a menos, tá? Então, vou dar um pesquisar aqui. Aí eu posso pesquisar, por exemplo, só no C6, ele vai ter a transação lá de R$100 a menos. Eu posso marcar aqui, excluir também esse lançamento por aqui. Ele já vai atualizar esse lançamento. Ó, já meu saldo do C6 ficou certo. 456. Só saindo fora aqui e voltando em transações para ele atualizar a tela. Agora você vai ver que ele voltou o Bradesco com 29 centavos e o C6 456. Então esse é o módulo de transações, tá? E para finalizar aqui a explicação, então eu vou pegar um título desse que já está consolidado, igual eu falei para vocês. Vou marcar essa opção aqui, ó. Café, quero excluir esse lançamento. Ao clicar no botão excluir, o sistema não vai deixar, porque vai falar, ó, a transação café não pode ser excluída porque está consolidada, tá? Se eu desmarcar essa opção, aqui, se eu desconsolidar essa informação e clicar em excluir, ele vai deixar eu excluir normalmente, tá bom? Então, pessoal, aí o módulo de transação, como eu disse, vocês podem exportar, e também no módulo de relatórios. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente emite um DRE, que é uma das coisas mais significantes aqui dentro do módulo financeiro, né? Para quem não sabe, DRE é um demonstrativo de resultado, ou seja, ele pega um período e com base nesse período ele mostra o quanto você consumiu em termos de valores mês a mês, tá? Então eu venho aqui dentro do módulo relatórios, exportar dados, escolho a opção, ó, eu posso fazer impressão, exportação de dados do módulo financeiro, do módulo de portadores, que são as transações, e posso também fazer exportação de tarefas, tá? No caso que a gente quer mexer no financeiro, e aí o relatório que a gente quer emitir é o DRE, tá? Pois bem, aí vai aparecer aquele quadro de filtros que já aparece em todos os relatórios que a gente vai emitir. Eu posso selecionar qual portador que eu quero, ou os dois, né? Então, por exemplo, eu quero tanto emitir o resultado de transações que estão lá no Bradesco, quanto de transações que estão no C6, tá? Aqui o tipo de data que eu quero usar, então aqui meio que essa escolha aqui meio que define se eu quero por competência ou por regime de caixa, tá? Então, se eu quero por competência, eu vou selecionar por emissão. Se eu quiser por pagamento, né, que é por regime de caixa, quando que foi pago, né, o boleto, aí o pagamento, foi feito o pagamento das contas, eu escolho essa opção. E aí a data vai estar dentro disso, tá? Então eu quero tudo que foi pago do mês 1 do 10, vou pegar 2 meses aqui, 1 do 10 de 2023, até a data de hoje, 20 do 11 de 2023, tá? Então peguei esse período aí, eu posso filtrar também por situação, por exemplo, eu não quero que entre os previstos, então eu escolho todos, exceto o previsto, ou quero só os previstos e ponho aqui a situação previsto. E o plano de contas, se eu quero filtrar por uma determinada rúbrica específica do plano de contas. Por exemplo, eu quero olhar só para a rúbrica de alocação, só para a parte de transportes e assim por diante. Tudo bem? Então aqui é basicamente isso. Vou clicar no botão gerar. Esse documento ele gera em Excel, tá?
Então ele vai pedir aonde você quer que salve essa informação. Vou salvar aqui na pasta Downloads, por exemplo. Clico no botão salvar. Ele vai gerar o Excel para mim. Aí basta eu abrir esse Excel e tudo certo. Então aqui o DRE vai abrir, ó, já abriu o DRE e aí ele vai mostrar dessa forma assim, ó. Então aqui, ó, é a estrutura do meu plano de contas, né? Tem as despesas aqui, as receitas aqui embaixo. E aí dentro de cada grupo, né? O detalhamento, né? Dentro de alimentação, padaria, refeições, supermercado. Então quanto que eu gastei com alimentação, né? De modo geral. Quanto que eu gastei no total em termos de alimentação, de despesas gerais. Quanto foi com alimentação. Quanto foi com deslocamento, quanto foi com... Então, para cada rúbrica ele tem o total do grupo, né, o total aqui do financeiro, e aqui o detalhamento de cada financeiro. Ó, cartão de crédito, despesas bancárias e multas pagas. E aí ele faz automaticamente essa separação mês a mês. E ele também te dá, dentro do 100% das despesas, né? Então 11 mil foi 100% das despesas. 4 mil, 42% foi gasto com alimentação. Então se eu preciso reduzir essa rúbrica aqui, eu me dedico a fazer uma ação estratégica para diminuir essas despesas, consequentemente diminuir esse índice de gastos aqui, tá bom? E aqui ele tem um total geral, conforme o período que eu vou puxando, ele vai dando o total geral de cada uma dessas rúbricas aqui também. Beleza? Então esse é o DRE, uma ferramenta bastante importante aí no módulo financeiro. Poucas pessoas utilizam no dia a dia isso aqui, mas isso aqui te dá poder para poder... eu digo assim, que é o teu painel de bordo, né? É os botões onde você pode olhar e falar assim, vou mexer aqui para dar uma melhorada nisso ou naquilo. Quais são os botões de ajustes que você tem a partir de olhar para o DRE? Outra análise que você pode fazer é o comparativo de mês a mês para ver o quanto você está melhorando, performando melhor ou pior mês a mês uma determinada rúbrica de acordo com as suas metas, tá bom? Pessoal, então é isso sobre essa parte aqui e na próxima a gente já vai para um outro módulo do sistema, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!